Olá, somos o CPECA, Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator e da Atriz da Escola de Comunicação e Artes da USP. Esse podcast faz parte do projeto USP 22. Vamos lá? Armando Sérgio da Silva é professor titular aposentado do Departamento de Artes Cênicas da ECA USP. Orientador que formou muitos doutores e mestres. Criador do grupo CPECA em 2007. Em Mogi das Cruzes, foi secretário de Cultura e criou 3 importantes grupos de teatro da cidade. Hoje é 14 de fevereiro, na casa do professor Armando Sérgio. Armando, conte-me um pequeno resumo da sua carreira, da sua pessoa. Conte-nos um pouquinho, por favor. Olha, a minha vocação foi sempre ser diretor de teatro, mas principalmente professor. Professor foi a coisa mais importante na minha vida. Desde as faculdades particulares, eu mencionei, o MEC aqui em Mogi, Brás Cubas, e a USP, que foi o mais importante. Eu sempre tive uma ideia de fazer um curso articulado por projetos, que aqui em Mogi se chamava CAP. E no fim do ano, todos os alunos se apresentavam no palco com uma coisa que chamava-se BALCAP, Balanço do Curso Articulado por Projetos. E na USP, eu falei, precisamos fazer um projeto aqui. Foi daí que nasceu o CPECA, Centro de Pesquisa e Experimentação do Núcleo de Artes Cênicas, né? E onde meus alunos todos participaram. Defendiam suas teses, suas dissertações de mestrado, teses de doutorado, tudo lá dentro do CPECA. O CPECA transformou-se numa instituição que até hoje eu acho que funciona. Sim, agora com o contínuo. Foi em 2007, né? Que foi depois de uma disciplina de pós, não foi isso? Que as pessoas queriam continuar com você, trabalhando. Acho que foi. E você chegou a ser... Você fez todos os títulos, né? Você se aposentou como professor titular, não foi? Professor titular. Você tem ideia de quantos mestrandos e doutorandos você formou? Não. A Evinha estava fazendo esse levantamento, né? Não tem. Mas foram muitos, né? E me conta uma coisa, quando você começou as atividades do CPECA, que você resolveu fazer isso, o ideário era essa questão do projeto, mas nós estamos falando agora de pessoas de pós-graduação também, né? Você tinha noção
ou clareza exatamente do que seria o CPECA, ou você foi construindo aos poucos? Não, eu nunca pus os dois na frente. Eu fui construindo. Pensando, bom, aqui é um centro de pesquisa. Então, vamos trabalhar para isso aqui funcionar como um depositário de títulos que as pessoas precisam. Mestrado, doutorado. E daí eu orientava cada participante a fazer os seus títulos. Mas sempre teve gente no CPECA que não tinha título, né? É uma característica, né, do CPECA, que as pessoas muitas vezes começavam indo sem título nenhum, e aí começava a tomar gosto pela pesquisa e até prestava e entrava. Mas tinham pessoas, a própria Ana, né? Ana Carolina, que estava lá no começo, que até eram às vezes pessoas que os pesquisadores puxavam para fazer suas pesquisas. Então tem uma coisa artística também, né, relacionada ao CPECA, né? É um centro de arte. De criação artística, né? Eu me lembro que você me convidou, acho que foi quase 3 anos você me convidando para fazer parte do CPECA, e eu demorei, eu comecei a frequentar em 2010, você desde o começo me convidava para participar, e eu comecei, mas ainda nem era orientador. Eu fui também aprendendo a orientar lá com você, né? Eu ensinava as pessoas a fazer criações e também a ser professores, a ser orientadores. Sempre teve, né? No CPECA essa vertente artística e a vertente pedagógica. E a pedagógica pensando no artístico e o artístico pensando no pedagógico, né? Exatamente. Nunca foi dissociado isso, né? Era mais uma ênfase, digamos assim, de cada pesquisador ter mais para o lado artístico ou para o pedagógico. E lembra que quando fizemos lá, você fez para que fosse um grupo de pesquisa do CNPq. Não sei se você lembra que a gente precisava mandar uma foto da sala do grupo de pesquisa, e aí você mandou fazer aquela plaquinha CPECA. Não é a Silvia que entrou. Olá, Silvia. Porque a gente um pouco faz o mesmo modelo esta é a Sandra, lá do Rio de Janeiro, que é uma palhaça. Oi! Tudo bom? Esse aqui é o professor Armando Sérgio. E a gente resolveu que esta conversa tinha que ser um pouco parecido com o CPECA. Que também fosse um pouco coletiva, não é? Como tudo que a gente faz no CPECA, não é assim que você me ensinou? É tudo coletivo, né? Não somos só nós, os professores, né, dissociados. Então, a gente abre aqui e as pessoas que conseguirem vão entrar para acompanhar a nossa conversa. E podem até, eventualmente, fazer alguma pergunta, tá bom? Vocês duas estão já aqui, tá bom? Só para as pessoas que não estão vendo, nós estamos aqui com o computador aberto, com um Meet, onde integrantes do grupo de pesquisa acompanham aqui a nossa conversa. O que mais, Armando?
Agora, você tem alguma uma história pitoresca, uma história divertida ou emocionante em relação ao CPECA? Tem alguma? Porque, né, nós já agora lançamos o 3º livro, você lançou 2, né? A gente fez várias incursões de em outras universidades, fazer encontros de pesquisa. Fizemos viagem para o exterior, não foi? Fomos a Portugal, fomos ao Chile, não é? Você tem alguma história que você gostaria de contar para a gente ter uma noção, um fato que você gostaria de contar? Você lembra? Então, o interessante eram esses convites que apareciam para a gente se apresentar em outros países, levando as nossas pesquisas para lá. E isso os alunos adoravam, porque era um lado internacional do CPECA, né? Viajamos muito. E você chegou um momento, lembra que você era o professor mais antigo da casa, professor decano da ECA, não era só do Departamento de Artes Cênicas. Queriam te pôr como diretor se não tivesse, estava tendo uma briga lá política, não conseguiam decidir quem que ia se candidatar. E aí vieram atrás de mim e falaram: conversa com o professor Armando, porque acabando o tempo do diretor que estava ali, não pode ficar em aberto. É ele que vai assumir a direção da ECA. Mas depois acabaram se resolvendo lá. Eu saí fora. Você saiu fora. Mas eu lembro também Lembra que a gente fez aquele seminário lá em Portugal de pesquisa prática? Eu me lembro que foi muito forte. Alguém fez um comentário da importância da pesquisa prática lá. E você falou: ainda bem, porque senão a gente não ia existir, né? Se isso não fosse importante, a gente vive disso, de fazer pesquisa prática. Falei mesmo. E também lembro, como é que chamava aquela sua, a Raquel, né? Fez um espetáculo bonito das bruxas de Salem. Foi dentro da pesquisa dela, não foi? Foi. Essa coisa da prática não ser um exemplo, né? Não ser ela ser a pesquisa, né? Eu acho que sempre definiu a gente. Conta mais alguma coisa aí pra gente daquele período lá que você lembre? Eu lembro que o CPECA, para mim, era uma rotina. Todo dia eu ia lá. E lá a gente conversava sobre tudo, sobre projetos, sobre encenações, sobre a vida das pessoas. Era um lugar de união em relação à parte de teatro, pesquisa teatral. E isso foi acontecendo aos poucos. Não foi uma coisa que eu deixei pronto e fui lá e implementei. Não, as coisas foram aos poucos acontecendo, até formar o CPECA.
é como o princípio da pesquisa prática mesmo, né? A gente vai descobrindo no fazer, né? No fazer, exatamente. E foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. No CPECA. Por isso que a gente acha fundamental que o primeiro podcast, que é esse que nós estamos gravando aqui, seja o seu. Que é fundamental que as pessoas saibam isso que você criou. E é isso, né? Feito por gente. E a gente, como você disse, a gente falava da encenação, a gente falava da metodologia da aula, dos alunos, mas a gente falava das nossas questões humanas, das nossas dificuldades. As pessoas se ajudavam, não é? E hoje tem profissionais aí de primeira linha que estão aí, né? Aí trabalhando, atuando, professores de universidade, pessoas que trabalham na comunidade, que passaram por lá, né? Pensar bem, o CPECA foi a coisa na área de ensino e pesquisa, a coisa mais importante que aconteceu no país na época. Não tinha nada que se comparasse com o CPECA. Verdade. Algumas universidades tinham alguma pesquisa, mas a do CPECA era muito intensa e variada. Essa coisa o tema ser mais amplo, né, que era a pesquisa prática, e não a pesquisa do professor determinar o conteúdo da pesquisa, né? A gente tinha um parceiro que era de outra ordem, que era o Lume, né? Que você foi até... fez várias... como é que se diz? Validações deles. Eles também tinham uma ligação com a gente boa, né? Lá da Unicamp. Lume. Até hoje os professores de lá são parte das nossas bancas. Então também era um parceiro, mas o Lume tem uma característica muito própria, né? Do Bournier lá tem uma história própria deles, que é diferente da nossa, que não teve o apoio que a Unicamp deu lá, que, enfim, é outra história, né? Do nosso modo de fazer, acho que não tinha nada parecido, e não tem, não sei nem se tem muito, né, Armando? O Edu de Paula, que foi te orientando e fez parte do CPECA, a gente está tentando pensar esse ano, se voltar presencial, fazer, digamos, um encontro desses ex-CPECanos que estão em universidades e estão desenvolvendo pesquisa e têm seus orientandos. Às vezes tem grupos de pesquisa ao molde ou inspirados no CPECA, e a gente fazer um grande encontro CPECenses. Não é? Tem quantos anos? 63. Um menino, né? É um menino. Você está com quanto, Armando? 7,5. Um meninão. Né? Eu sou um menino, ele é um meninão. A gente precisa fazer o quê, Armando? Hoje, pegar os 2 primeiros livros, do Pesquisadores 1 e Pesquisadores 2, e transformar em como é que chama? Digitalizar e pôr online, né? Para as pessoas poderem consultar, né?
que ali é muito interessante porque tem muitas pesquisas e mostra essa variedade de pesquisas. Tinha pesquisa em música, pesquisa em cenografia, em bonecos, enfim, em aula, né? Aula disso, professores de uma linha assim, coisas mais performáticas, na rua, né? Sempre foi um lugar de acolhimento do que as pessoas faziam, né? Certo. O que eu acho bem, para mim, porque eu herdei maravilhosamente isso tudo que ele está contando, esse afeto, o que é muito, muito importante é que todo mundo que está lá pode falar sobre a pesquisa, né? Não tem essa coisa de se você é doutor, você pode falar, né? De um doutorando. Mas você está fazendo mestrado, você não vai falar sobre uma pesquisa de doutorado, você não tem capacidade. Não é isso. Mesmo os que não estavam fazendo, faziam perguntas, indicavam livros, sabe assim? Horizontal. Claro que o pesquisador, a pesquisadora que estava lá, também escolhia o que achava interessante do que tinha sido falado. Não é? Não se obrigava a nada. Mas esse olhar plural e horizontal e sem essa hierarquia acadêmica sempre foi uma característica do CPEC. Todo mundo podia dar o seu medalho. E a gente ficava para o final, não era assim? Porque a gente também aprendia com eles, né, Armando? Com as falas de todo mundo, a gente ia às vezes vendo coisas que a gente não tinha visto, né? Como orientador. E a outra coisa eu acho que importante é que também tinham de outros orientandos, né? Frequentavam, lembra? Teve da Helena Bastos, teve a Tatiana, teve aquela menina do Flávio Desgranges, o Ipojucando, que era orientado pelo Felisberto. Teve gente, inclusive teve uma menina da Unesp, lembra? Não vou lembrar o nome dela agora, terrível o nome, mas maravilhosa, tá aí super bem, que também frequentou o CPEC. Então também tinha isso, né? Não precisava ser só quem era orientando a sua, né? Depois os meus, né? Eram também pessoas orientadas por outros orientadores e orientadoras, né? Eu fiquei ensaiando para entrar no CPEC o curso inteiro, você viu, né? Eu só não conseguia. Aí eu precisei acabar o doutorado, pós-doutorado, para ingressar. O Marcelo Amalfi, que é quem está aqui falando, ele está... Aliás, eu sou o professor Eduardo Coutinho, que eu não me apresentei no começo, né? Você é o professor Eduardo Coutinho. É isso, pronto. O Marcelo está entrando este ano lá para acompanhar a gente, trazer o conhecimento dele de música. Montou um coral com os integrantes do CPEC. Minha cara, nós estamos gravando, tá? Gravando? Estamos gravando. Tudo jóia? E aí? Tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tudo em ordem. Não, depois ele corta. Não tem. Senão a gente não corta também. Deixa aí. Deixa aí, né, Armando? Tá dando certo? Se não é... Se apresenta. É você. Eu? Vem cá. Eu sou amiga do Eduardo Coutinho. Minha amiga.
Ó, você tem que aparecer na televisão ali, ó. Ali, ó. Ali embaixo, ali, ó. Tá? Nossa, o que eu tenho que fazer? Pode mandar. Senta aqui um pouquinho, só pra você aparecer. Senta aqui. Pronto. Aí. Hein, Armando? Se não é ela te acompanhando, o que seria de você? Conta. Nada. Perfeito. Assim é. Assim, hoje é dia de declarações. Hoje é dia de declarações. Então, viu, Armando? Nós temos atualmente 10 pessoas do CPECA que não estão fazendo ainda nada na academia. Temos 16 que já tem o mestrado, ou estão fazendo mestrado, ou estão fazendo doutorado. Tem ele, tem o Ipojucan, a Tatiana, que já são doutores. Ele é pós-doutor, que está fazendo pós-doutorado comigo. E temos mais 2 doutores, que é o Ipojucan e a Tatiana, que já são doutores. E aí tem 3 doutorandos, 4 doutorandos, porque tem uma que é a Lara, não sei se você lembra dela, mas ela está fazendo doutoramento na Unicamp, mas continua frequentando o CPECA. Então a gente continua não conseguiu se desligar. Não, é a nossa tradição de que tem que ter alguém de fora, que não é nosso orientando, né? Que participe lá. Então é isso. Armando, você quer contar mais alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa? O que é que você tem vontade de... Eu sei que você já falou bastante do CPECA, mas você quer falar mais alguma coisa que você acha importante para deixar de registro para as pessoas? Que a ideia é um pouco que esse podcast os artistas possam ouvir, para saber que a academia não é aquele bicho que deixa a gente burro, sabe, assim, de não fazer, que a gente só pensa e não faz, sabe? Então, o que é que você gostaria de falar para esse pessoal artista que faz coisas boas? Pessoal, que o CPECA foi a coisa mais importante da minha vida. Vida acadêmica. Claro. Mas na vida. E o CPECA me deu uma espécie de prazer em trabalhar com o professor. Isso é que é importante. Ter prazer no que você faz. E eu ia lá com muito prazer, todos os dias. Isso foi a minha vida acadêmica. Combinou com isso. Foi construindo, né? Que a gente já falou aqui. É uma construção, não é uma coisa que estava pronta na cabeça, né? Mas você falou, né? Foi lá e implementou. Foi descobrindo. Perguntas. Perguntas? Eu quero fazer uma pergunta, aproveitar que eu estou privilegiado aqui de estar em loco. Professor, como o Coutinho estava explicando, eu conversei com ele e nós criamos uma espécie de coral lá. Mas é natural que é um coral que não tem uma limitação apenas com o evento sonoro da realização. Ele se coloca como uma outra possibilidade de atuação do ator, da atriz ali, né? E nesse sentido, eu ia perguntar se já teve algum momento do CPECA onde se pensou em fazer um coral. E se, eventualmente, qual seria a ideia desse coral do CPECA? Se um dia tivesse que ter um coral lá. Nós nunca pensamos nisso. Na parte de coral, não. Você é o primeiro. Nossa, que honra! Pensar nisso. E se você imaginaria alguma maneira de fazer esse coral lá do CPECA? Tem alguma coisa que passa pela sua cabeça que poderia ser
coral poderia ser ligado a alguma peça de teatro, alguma... Ligado à encenação, né? É. Um coral no sentido estrito, teatral, né? No sentido estrito da palavra. Né? Eu acho que a gente vai poder se divertir muito. Nossa, primeiro eu fiquei honrado. Eu vi o tamanho da responsabilidade. Mas Você pediu? Eu perguntei, quem pergunta? Rose, você de fora, né, de acompanhar, como é que era o CPECA? O que era o CPECA para você? Como é que você via o CPECA? Olha, talvez seja uma ideia romântica que eu tenho do CPECA, não tenho certeza, mas seria como uma família, um ninho de atores e amigos. E ele saía daqui feliz toda vez que ele ia para lá no CPECA. Foi muito bom para ele. Muito bom. Para os alunos, certamente. Com certeza. Um monte de gente com título e que aprendeu. Vocês foram procriando assim. Muito bom, muito bom. Eu não sei se o pessoal da internet quer perguntar alguma coisa. A Ana não conseguiu entrar, então a Ana que tinha... Oi, Davi. Oi, Sandra. Oi. Querem fazer alguma pergunta? Eu quero só falar sobre a admiração de poder estar ouvindo toda essa trajetória do Armando, CPECA, e agradecer. Muito bom. Ouviu, Armando? Ouvi, muito obrigado. Isso é pra você, não é pra mim não, é pra você, tá? Você que criou. A Sandra disse que esse ano vai apresentar um pouco um projeto naquela ideia de um orientando meu que é o orientador dela. Então ela mostra as coisas para ele e ele vai orientando, aí quando ele fala, não, agora tá bom, apresenta para todo mundo. Aí ela vai agora esse ano apresentar pra gente o projeto dela. Então a gente continua fazendo filhotes, né? Quando os orientantes for orientar, né? Vai experimentar como é que é isso. Fala, Davi. Foi um prazer, viu? Que emoção. Professor Armando, não te conheço pessoalmente, mas é muita emoção e muita gratificação também. Muito grato por esse momento. Então, a minha pergunta para o professor Armando é, assim, quando ele criou o CPECA, era uma outra época, um outro intuito. Como que seria hoje, assim, para criar um outro CPECA, se ele criaria da mesma forma, se ele viria com a mesma intenção, ou se esse mundo moderno de hoje mudaria a maneira como o CPECA foi criado? Aquele tempo tinha muito pouca coisa online, era tudo presencial. Hoje, o CPECA teria uma parte muito grande online. A diferença seria essa. Muito obrigado, viu, professor? Me deu um prazer enorme. Prazer enorme mesmo. Igualmente. Esse é um menino que está lá acompanhando já faz mais de ano. Eu sempre uso a sua frase. É fácil chegar, duro é permanecer. Tem que gostar de falar sobre pesquisa, não é isso? Conheça mais sobre nós, o CPECA, no Instagram, @CPECA2019. Até mais!